Alright, questão 11. Mesmo texto base, tá? Mesmos valores. Supondo um mapeamento totalmente associativo, ou seja, agora a gente mudou nosso foco. Agora nós estamos falando de um mapeamento totalmente associativo. Para ter certeza de que houve a ocorrência de um cache miss, a tag no endereço de leitura deve ser comparada às quantas tags na cache, da cache, tá? Então, a gente tem que lembrar o que é esse conceito de tag, né? Uma tag, ela é usada para definir a ocorrência de cache hit ou cache miss. Então, a tag ela serve para isso. A tag define, né, de todos os valores da memória principal que podem ocupar uma linha de cache. Então, imagina aqui que você tem a tua cache, certo? E ela tem várias linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, a tua memória principal vai ser bem maior que a cache e você vai ter aqui vários valores de memória principal. O que a tag define? Ela define uma linha dessa, por exemplo, a linha 0. Ela pode ser ocupada por quem da memória principal? Quais são os blocos da memória principal que disputam, digamos assim, essa linha da cache? No mapeamento direto, a gente sabe, né? Você tem uma predestinação. Mas no mapeamento totalmente associativo, como é que isso funciona? Qualquer qualquer bloco da memória principal pode ocupar qualquer linha da cache, ou seja, qualquer bloco da memória principal pode vir para a linha 0, assim como pode ir para a linha 1, assim como pode ir para a linha 2, assim como pode ir para a linha 3. Todos os blocos concorrem por uma linha da cache. O que vai definir qual linha vai ser usada é a política de substituição, certo? É a política de substituição. Bem, então quantas tags eu vou precisar no caso do cache? Eu vou precisar de uma tag por bloco que existir, né, aqui. A quantidade de blocos que existir na memória principal define a quantidade de tags que existe na memória, que vai existir para identificar, certo? É uma tag para cada bloco da memória principal. Beleza, dito isso então, vamos tentar responder essa pergunta. Eu tenho que comparar a tag no endereço de leitura a quantas tags na cache. Como um bloco desse na memória principal, né? Vamos botar aqui uma outra perspectiva. Eu fiz a seguinte perspectiva, né? Eu botei assim, uma linha, né? A linha 0 pode receber um bloco qualquer da memória principal. Mas de um outro ponto de vista aqui é o seguinte: um bloco da memória principal, o outro ponto de vista é assim, um bloco da memória principal ele pode ir para qualquer linha da cache. Um bloco da memória principal pode ir para qualquer linha da cache. Então isso depende da política de substituição. Então, eu não tenho como saber de antemão para onde ele foi, né? Então eu tenho que fazer um rastreio das tags, eu tenho que manter um armazenamento aqui das tags, tá? Então eu tenho que saber, toda vez que eu armazeno um dado numa linha, eu tenho que deixar armazenadozinho aqui qual foi a tag de origem, né? Dessa forma, quando eu for buscar um dado em cache, para decidir se houve um cache hit ou um cache miss, eu tenho que comparar a minha tag do endereço de leitura com as tags armazenadas. Quantas? Tá? Quantas? A pergunta é essa. Quantas tags eu tenho que comparar? Quantas comparações têm que ser feitas? Eu tenho que comparar com todas as tags armazenadas. Tá? E qual é o valor? Qual a quantidade de tags armazenadas? Uma para cada linha da cache. Uma para cada linha da cache. Então, a quantidade de comparações que eu tenho que fazer aqui é igual à quantidade de linhas que existe na cache. Tá? Porque você não tem como saber de antemão para onde você vai
onde você vai comparar. Então você precisa fazer uma comparação com todas. Na nossa ferramentazinha, isso vai nos ajudar a entender melhor. Então imagina que eu estou buscando aqui o endereço 26, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu limpar aqui, deixa eu atualizar, pronto. Eu estou aqui no mapeamento associativo, certo? Vou atualizar até. E ele preencheu aqui a memória principal com valores aleatórios e eu deixei marcado para ele preencher a cache também. Então ele pegou os 4 primeiros blocos aqui da cache, da memória principal e preencheu a cache. Então essa cache está com os 4 bloquinhos aqui da memória principal. Bem, digamos que eu vá buscar um endereço novo. O endereço 26, por exemplo, né? O endereço 26, ele é esse endereço bem aqui, certo? A gente tinha feito isso na análise anterior, no cache anterior. Esse é o endereço 26, a gente já tinha feito essa conta. Tá? Mas vamos fazer de novo. Esse é o endereço 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, tá? Então esse é o endereço 26. Esse dado aqui, ó, 0xd4, ele está na cache. Para saber se vai ter cache hit ou cache miss, eu tenho que saber isso. Esse dado está na cache. Como é que o gerenciamento de memória é feito? A partir da comparação da tag desse endereço de leitura que eu estou colocando aqui com as tags armazenadas. Eu vou clicar aqui em buscar. A tag desse endereço de leitura que eu estou fornecendo é esse aqui, ó, 0110, certo? Que é o número 6, né? Então a tag 6 está em cache, certo? Deu cache miss, ou seja, não está em cache. Então o que ele fez? Ele trouxe ela para cache e colocou aqui na linha 2. Ó. Por que na linha 2? Foi randômico, certo? Foi um acesso randômico, ou pseudo-randômico aqui, né? Não sei qual foi a função random que foi utilizada. Então foi colocado aqui na linha 2 de forma randômica, tá? Mas para eu decidir que teve um cache miss, eu tive que comparar essa tag 6 com todas as tags que estavam armazenadas aqui previamente, certo? Se eu clicar aqui em atualizar, eu vou voltar ao que estava antes. O que estava antes era assim, ó, 0, 1, 2, 3. Então, a tag 6 está armazenada aqui, 6 é igual a 0? Não. 6 é igual a 1? Não. 6 é igual a 2? Não. 6 é igual a 3? Não. Tá? Então, não foi igual a nenhuma delas. Portanto, cache miss. Aí eu defino que deu cache miss e atualizo ela. Certo? Como está randômico, dessa vez ele foi para a linha 1, não para a linha 2. Tá? Então, se o acesso randômico é assim. Qualquer linha pode ser usada pode ser substituída. Tá? Então, com isso, eu concluo que eu só posso dizer que devo cache miss, com certeza, depois eu comparo a tag do endereço de leitura, que é 6, né, com todas as tags que já estão aqui armazenadas. Feito isso, eu posso concluir que houve um cache miss ou cache hit. Tá? Então, quantas comparações precisam ser feitas? Nesse caso, 4. Porque é o tamanho, é a quantidade de linhas que tem na memória cache. É a quantidade de linhas que tem na minha memória cache. Tá? Então, se você pegar um outro exemplo, você vai ter um tamanho de cache diferente, a quantidade de linhas de cache diferente. Você vai ter que olhar isso. Quantas linhas tem na minha cache? A quantidade de linhas que tiver na cache é a quantidade de comparações que você vai ter que fazer. Foi o que eu escrevi bem aqui. Quantidade de comparações é igual à quantidade de linhas que você tiver na sua cache. Beleza? Então, quantas nesse caso aqui, nesse exemplo específico? 4. Essa é a resposta. 4 comparações. Ok? Tem uma imagenzinha no livro do Stalles, né, que eu uso em sala no slide para explicar, que ela ajuda a gente a entender isso aqui. Não estou com ela aqui com acesso agora, mas me dê um segundinho. Vou abrir aqui. Tá. Aqui é aquela musiquinha de telefone quando está em espera. Deixa eu abrir aqui as minhas aulas, que eu coloquei ela no slide. Acho que é o caminho mais rápido que eu tenho aqui. Par de memórias, uma associação, mapeamento de memórias. Vamos lá, deve estar aqui.
Essa imagem, acho que é essa. Essa aqui é essa imagem, só que essa é do mapeamento direto. Acho que essa é do pronto, essa aqui é a imagem que eu queria. Memória totalmente associativa. Deixa eu botar modo apresentação, ver se está gravando direitinho aqui, conferir. Tá, beleza. Então, o que essa imagem me diz, né? Que eu uso em sala de aula, só para reforçar um pouquinho o que a gente acabou de falar. Isso aqui é um endereço de leitura, né? Ele é dividido em tag e palavra. Não tem mais um campo linha, já que você não sabe para que linha ele vai, pode ir para qualquer um. Então, quando um endereço de leitura é fornecido pela CPU, qual é o procedimento, o fluxo? Você pega esses bits que representam a tag e joga em um comparador, percebe? Então, você vê, ó, essa linha aqui representa os bits, são os bits da tag, do endereço de leitura. Então você joga no comparador. Quais são as outras linhas que estão vindo para o comparador? Uma linha para essa tag aqui em cima, outra linha para essa tag que está armazenada bem aqui, 3 pontinhos, né? 3 pontinhos, e uma linha para essa tag que está armazenada bem aqui. Em outras palavras, você está comparando a tag do endereço de leitura com todas as tags armazenadas na cache. Tá? Então essa imagem ela ilustra isso, ela ilustra essa comparação de uma com todas. Tá? Uma com todas. No mapeamento direto isso não acontece. No mapeamento direto, como você já sabe inicialmente qual é a linha onde você tem que armazenar, você já compara especificamente, ó, a tag que você tem com a tag daquela linha. Tá? Então, a comparação, quando é no mapeamento direto, é uma só. Você já sabe exatamente com quem você tem que comparar para decidir se teve cache hit ou cache miss. No mapeamento totalmente associativo, não. No mapeamento totalmente associativo, você precisa comparar com todas. Beleza? Acho que é isso. Agora foi uma explicação bem completa. É uma pergunta que a princípio parece simples, mas tem muita coisa por trás, né? Bem, revejam com calma, façam suas anotações e vamos para a próxima.